todos assentar. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem encontrou, diz amém. Quem não encontrou, diz amém. Eu espero você encontrar. Olha, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia Sagrada. Tá? É o 5º livro da Bíblia Sagrada. É isso. Eu espero você encontrar. Vai lá, começa em Gênesis, vem Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso. Eu espero você encontrar. Porque eu quero que você leia comigo essa palavra aqui. Porque eu tenho convicção, Ana Clara, que Deus vai falar conosco através dessa palavra. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. É a Bíblia. Então vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está aqui. Olha, está aqui. Eu quero que você compreenda uma coisa. Presta atenção. A vida, ela é feita por motivos. Entenda isso. A vida é feita por motivos. Tudo que você vai fazer tem que ter um motivo. Tudo que você vai fazer tem que ter um motivo. Alguma coisa que te motive a levantar cedo, a se cuidar, a estar bem, a cuidar de alguém que você ama que esteja bem. Porque às vezes você está num lugar, quem já teve essa sensação de estar num lugar e falar assim, nossa, que lugar que é esse? Eu queria tanto que fulano estivesse aqui comigo também nesse momento para ver isso que eu estou vendo. Já teve essa sensação? Você fala, poxa, que lugar incrível! Eu queria que outra pessoa estivesse comigo aqui também. Eu perdi meu pai tem alguns anos. E hoje eu paro para pensar e falo, poxa, eu conversei tanto com meu pai, a gente passou tanta coisa junto, eu era muito próximo dele. E hoje eu falo, poxa, eu queria tanto que meu pai visse as minhas conquistas, eu queria compartilhar com meu pai também. Falar, pai, tá vendo? Deu certo. Deu certo, pai. Então a vida é feita de motivos. Quando você tem o motivo certo, e quando você se disponibiliza para fazer o que é necessário para realizar aquilo que você quer, o fardo da vida se torna mais leve. Porque quando você tem um motivo de levantar de manhã cedo, por exemplo, tem pessoas que sabem que precisa de um motivo para não faltar ao trabalho, porque no final do mês tem a renda para pagar. Os filhos para cuidar. Os filhos, quando são pequenos e não têm responsabilidade, se fizer sol, está tudo bem. Se não fizer, também está tudo bem. Porque tem o pai e tem a mãe.
Mas quando vai criando, a responsabilidade vai vindo. Por exemplo, eu com 9 anos para 10, eu já vendia as coisas na rua. Eu dos meus irmãos, eu me lembro da minha mãe me preparar, eu pegar uma bandejinha de maçã do amor, era maçã do amor, e minha mãe preparava, e eu sempre fui muito comunicativo, Sônia, e eu pegava aquela bandejinha, colocava aqui, e saía do Santo Antônio, em Lorena, descia ali, ia lá para o centro da cidade de Lorena, andava a avenida toda, maçã do amor, acho que era R$1 naquela época. Eu voltava antes do meio-dia, entregava os 50 euros na mão da minha, 50 reais na mão da minha mãe. Nenhum dos meus, era cruzeiro, não, eu acho que era R$1 já naquela época. Não era não? Não era R$1 não? Eu acho que eu lembro lá a nota de R$1. O real já tem uns 20 anos, já? Ou não? Tem uns 30 anos já, o real? O real tem uns 40. Era cruzeiro? Vocês estão com a mente no passado, eu já estou com a mente no presente. E eu fazia aquilo. E detalhe, minha mãe sabia me motivar a fazer aquilo. Sabe o que ela fazia? Eu vou contar para vocês. Eu gostava de alisar o cabelo desde novinho. Eu via aquele negócio de Jackson 5, aqueles cabelinhos, sabe, encaixadinho. E meu cabelo era bem lutador. Aí minha mãe, não está ao vivo não, né? 94, né? Então, é isso mesmo. Então o que acontece? Ela comprava o produtozinho e passava no meu cabelinho e passava um gelzinho assim, ó. Aquilo era a minha vida, doutora. Aquilo ali salvou meu dia. Eu ia e com força e vendia tudo. Minha mãe falou, ó, se você conseguir vender hoje tudo, você vai ganhar um presente. E eu sempre fui vendedor e boa para comunicação. E porque eu tinha um motivo na vida. O problema é que hoje as pessoas, por falta de motivo, você não empenha como deveria nas coisas que você quer. E às vezes você culpa as pessoas, você culpa o Estado, você culpa o governo, e às vezes você quer culpar a Deus por uma coisa que é você que tem que fazer. É você que tem que fazer. Você tem que buscar o seu motivo. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Portugal, eu levantava de manhã cedo no inverno, e tinha dias que eu estava muito desanimado com o tempo, as coisas não estavam dando certo, que eu sentava em algumas praças com a Messi sentava de um lado do outro, eu sentava numa praça, e eu ficava olhando. Tem hora quando você está com a mente vagando, você fica pensando, olhando para o infinito, já viu isso? Olhando para o infinito e ali a sua mente fica trabalhando, o que eu vou fazer, para onde eu vou, para onde eu não vou, como é que vai ser, como é que não vai ser, será que eu fiz a coisa certa, será que eu fiz errado, o que vai acontecer, como é que vai ser, era esse pensamento. E quando eu pensava em desistir, Rodrigo, tudo bem, mas quando eu olhava para os meus motivos, meus filhos, eu falava, não posso, eu não posso, olha aí, como é que eu vou fazer? Como é que você volta para casa sem ter nada para dar? Quem é pai, quem é mãe, e sabe que tem motivo em casa, você faz o que precisa ser feito, você escuta o que tem que ouvir. Esses dias eu encontrei uma pessoa que chegou há pouco tempo em Portugal, e falei, e o seu trabalho? Ah, pastor, eu saí de lá, porque eu discuti com o dono, falei, eu não estou aqui para isso. Eu falei, amigo, você está aqui para isso sim. Você não tem uma profissão qualificada. Se você tivesse bem de vida, você tinha ficado no Brasil. Você veio para cá em busca de alguma coisa. Aí depois me ligou, pastor, tem como prestar dinheiro? Falei, vai lá para o seu antigo patrão para você trabalhar lá. Você não está aqui para isso. E dinheiro não se empresta, você não vai me pagar. Vou perder um irmão, um amigo. Depois me chama de cobrador ainda. A Bíblia diz, não deveis nada a seu irmão, a não ser o amor. Então, qual é o seu motivo? Por que você está aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Porque você precisa de Deus? Você veio dar ou veio oferecer? Ou veio receber? Você precisa entender qual é o seu motivo. Deus está sendo bem claro aqui.
E ele está dizendo que você precisa primeiro, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Deus não tem pacto com quem é soberbo, quem é arrogante, quem é prepotente. Não. Você tem que se humilhar diante de Deus, pessoal. Tudo bem, tem hora que você vai ouvir uma frase que você não quer ouvir. É ou não é? Tem hora que você vai ver a coisa que você não quer ver. Você vai se vitimizar? É isso? Você vai dizer que o país é ruim para você? Estão te humilhando? Estão pisando? Você sabia que não seria fácil começar no outro país. E é uma nova vida. Você tem que ser duro, você tem que ser dura. A lágrima vai descer no rosto, você vai limpar, vai secar e vai dizer: amanhã é outro dia, eu vou conseguir. Amanhã é outro dia, eu vou conseguir. É assim que funciona. É assim que funciona a vida. A vida não tem mais espaço para os fracos, para os fracassados, para os tímidos. A vida é feita para os fortes. E a força, não estou falando de força física. Eu não estou falando que você tem que ser forte fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Você não pode se curvar a qualquer coisa. Chorar faz parte da vida, faz bem para o corpo. Quantas humilhações eu vi, quantas vezes eu não quis chutar o balde. Mas quando eu pensava, eu falei: eu não posso sair desse emprego. E detalhe, tinha trabalhos que eu já fiz aqui, que o problema não era nem o trabalho, é a falação no ouvido. Eu já chegava oprimido no trabalho. Poderiam me colocar para quebrar pedra o dia todo, tudo bem, eu podia quebrar pedra, mas se eles ficassem calados. Porque às vezes o trabalho é duro, mas você calado ali, você vai descontar. O problema é o trabalho duro e você ficar ouvindo as coisas na cabeça. Anda, então, e pá, e plantar, e trandar. E quando me pediam uma ferramenta, eu não sabia o nome. E a ferramenta estava no meu pé. És burro. É aqui. Pega a maceta. Falei: maceta. O que é maceta? Diz brasileiro, tu também. Ué, eu cheguei numa terra nova. E nessa terra nova, se eu quiser comer fruto dela, ninguém vai te dar. Ninguém tem pena de você. Ninguém tem dó de você. Ninguém tem dó. Você quer comer? Você vai aprender a arar a terra. Você vai aprender a plantar, a colocar adubo, a jogar água. Todo mundo rindo, todo mundo zombando. Mas depois de um tempo, vai começar a gerar fruto. Aí você tem documento. Aí você já sabe como é que funcionam as leis do país. Aí você tem mais ousadia do que aquele que não tem. Aí você tem mais equilíbrio, tem mais paciência. Aí você tem o que a faculdade não pode dar. Aí você tem o que a universidade não pode dar. Talvez você sabe falar nem sequer um idioma direito, o outro fala 10. Mas você tem a sabedoria que vem do alto. E com essa sabedoria aqui, ó, você vai longe. Com essa sabedoria aqui, ninguém te trava. Com essa sabedoria aqui, você apanha, tudo bem, você até chora. Mas você sabe que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem no dia seguinte. A alegria vem pela manhã. E você sabe que tudo nessa vida leva tempo. Mas tem uma coisa: depois que você entende como é que funciona aqui, cada ano aqui vale 5 lá. Você sabia disso? Depois que você entende no outro país, onde você tem um poder de compra, onde você tem um potencial de crescer muito mais rápido, mas para chegar lá, você vai ter que passar pelo processo. Diga: eu preciso aprender a me humilhar diante de Deus. Sair de casa, na chuva, no frio, e vir aqui, não é simplesmente o que você vai receber. A Bíblia tem mais de 2.600 versículos
falando sobre oferta, sacrifício, fidelidade, lealdade, honra. Porque você reconhecer, olha para mim, você reconhecer Deus na sua vida, não tem preço. Você entender que Deus é a sua prioridade, não tem preço. E por que muitas pessoas estão sofrendo? Por que muitas pessoas não estão rompendo? Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque as pessoas estão fazendo ao contrário. Elas esperam dar errado lá fora, para depois chegar aqui para Jesus consertar. Essa é a grande verdade. As pessoas só se lembram da fé depois que já apanhou muito lá fora. Se humilha diante de Deus, é melhor do que ficar se humilhando lá fora a vida toda. Aqui você se humilha uma vez só. Porque quando você se humilha quando você se curva diante de Deus, o céu te ouve. Quando você se humilha diante de Deus, porque a Bíblia disse: meu povo se humilhar e orar. Orar é falar, é conversar, é se comunicar. Você está vindo aqui, sabe para quê? Para estreitar o seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Uma pessoa sem Espírito Santo é vazia, é oca por dentro. Uma pessoa sem o Espírito Santo não tem estabilidade psicológica para lidar com o mundo lá fora. Já viu aquele ditado: se ficar o bicho pega, como é que é? Se correr, se ficar. É isso? Se correr. Isso é da sua época, pastor Natan. Tem pessoa que nem sabe o que é isso aí, ó. Então você começa a perceber que humilhação gera afinidade com Deus. É por isso que toda vez que você está passando uma dificuldade, toda vez que você enfrenta um problema, toda vez que você está no estreito, toda vez que você sente o peso de alguma coisa nas tuas costas, a primeira coisa que você, no desespero, diz é: meu Deus, me ajuda. Ah, meu Deus, me ajuda. O filho não chegou em casa na hora certa. Meu Deus, o que aconteceu, não é? Cuida do meu filho, cuida do meu marido, cuida da minha casa. Meu Deus, me dá sabedoria, o que eu faço? Às vezes uma proposta diante de você, aí você não tem essa palavra aqui, aí você toma a decisão errada. E decisão errada, consequência pesada. Decisão errada, tombo grande, prejuízo na certa. É por isso que o Espírito Santo, ele tem que ter prioridade na sua vida, para tudo que você vai fazer. Segundo, humilhar, orar, buscar a minha presença e se converter dos seus maus caminhos. Buscar a presença de Deus é reconhecer a grandeza de Deus na sua vida. Sabe, o Salomão disse que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Olha aqui, você não precisa ter medo de Deus. Você precisa respeitar a Deus. E o que é respeitar a Deus? É colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Respeitar a Deus é respeitar a tua casa, respeitar a tua família, respeitar os teus princípios. Você não pode ser uma pessoa abençoada aqui na igreja e ser uma pessoa dentro da sua casa. Você não pode ser assim. Você não pode ser uma pessoa assim. Tem pessoa que dentro de casa é uma perturbação, meu irmão. É o Satanás em pessoa. Não pode. Você tem que ser uma bênção aqui, e na sua casa você tem que ser uma bênção. Ué, ou eu estou errado? Ou eu estou errado? Ou falar que ama, eu amo você, eu amo, mas não tem uma atitude de demonstrar que você ama, velho. Palavras lançadas ao vento. Eu amo a Deus. Você vem na igreja uma vez na vida, outra na morte, e diz que ama a Deus. Como? Que amor que é esse? Agora, quer ver você amar a Deus? É você ficar doente, quase morrer no hospital. Aí você vai amar. Vai. Você vai amar de corpo e alma. Se Deus curar, glória a Deus. Se Deus não curar, você vai para a glória. Dos dois jeitos com Deus você ganha. É ou não é? Esse dia eu estava vendo uma palestra de um pastor. Ele é teólogo, um estudioso, um mestre. Ele estava conversando com um ateu, e ele falou para o ateu: você é um bom trabalhador. Ele falou assim: você também é um bom trabalhador. Você é pai de família, eu também sou pai de família. Você passeia, eu também passeio. Você anda de avião, eu também ando de avião. Você vai no shopping, eu também vou no shopping. A gente faz tudo igual. Tudo que você faz, eu também faço.
só tem uma coisa. O quê? Você é ateu. Você não acredita no céu. Você não acredita no inferno. Você não acredita no bem e no mal. Você não acredita em nada. Você só acredita no que você fala. Nós fazemos 99% tudo igual. Mas esse 1% é que eu acredito em Cristo, na palavra, na Bíblia, na salvação. Agora, olha que coisa chata. Se você morrer e eu também, se você tiver certo, tudo bem. E se eu tiver certo? Você está lascado. Porque os dois fazem a mesma coisa. Qual a diferença? Eu creio, ele não crê, só isso. Então viver uma vida sem propósito não faz sentido nenhum. Porque Deus é um ser soberano. Deus é um Deus que te conhece. Deus, ele te conhece por dentro e por fora. Deus, ele sabe das suas limitações. Deus, ele sabe até onde você consegue suportar o seu peso. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Você não imagina como Deus te conhece. Ele te conhece tanto que ele te ama. Ele te ama tanto que se você entrar dentro do seu quarto, no momento de dificuldade, dobrar os seus joelhos no secreto e falar: Deus, Espírito Santo, fala comigo, me dê uma direção, me dê sabedoria. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o problema não é ser humilhado, missionária Angelina, é se humilhar diante de Deus, porque o mundo nos humilha, o mundo é injusto. Quem já não sofreu uma injustiça aqui? Foi acusado por uma coisa que você não fez, falaram de você sem você poder se defender, aí é fácil. Mas quando Deus para te ouvir, Ele te fortalece de dentro para fora. Diga amém, Jesus. Esse é o papel do Evangelho na nossa vida. Primeira coisa, quando eu amo a Deus, eu dou prioridade a Deus na minha vida. O que é prioridade? É buscar Deus. Se você sabe que comprar alimento é no mercado, se você sabe que área de lazer é no shopping, se você sabe que viagem de longa distância é com avião, se você sabe que para uma formação é na universidade, se você sabe que para ser amado você tem que dar amor, você sabe que para ter uma boa postura física você vai ter que ter uma boa saúde, você vai ter que ter as suas regras de alimentação, exercício, enfim, você sabe, não venha me dizer que você é inocente, que você sabe que não pode roubar, você sabe que não pode matar, você sabe de tudo, sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? E onde é que você busca Deus? É no mercado? É no talho? É na igreja. Diga assim: a minha vida tem um prazo de validade. E eu não sei qual é a data desse prazo de validade. Eu só sei de uma coisa, que eu tenho que valorizar cada minuto da minha vida, cada segundo da minha vida, Diego, cada minuto. Eu nunca vi, de 2 anos para cá, a quantidade de pessoas com menos de 40 anos infartando. Eu nunca vi. Quem tem reparado isso? Quem tem reparado isso? Infarto. Isso não existia. Infarto. 25 anos, infartou. 19 anos, infartou no ginásio. Infartou. Vocês repararam isso ou não? Começaram a reparar isso ou não? Infartando, pessoas novas. Infartando. Por quê? A alimentação mudou. Mais estresse, mais preocupação, menos convívio. E aqui, o telemóvel. O telemóvel solta partículas de radiação. A gente dorme com o telemóvel do lado, acorda pegando no telemóvel. Na hora do almoço, pega no telemóvel, vai viajar. Está aqui. Desregula o sono, porque não parece não. Mas você vai ler um livro, você vai ler um capítulo da Bíblia, você tem sono.
Mas você fica rolando aí, se bobear 3 horas direto. Eu estou mentindo? Ó. O almoço está na mesa já, vai almoçar. Estou indo já. O almoço está aí já, estou indo já. Tá. Eu não acredito que você parou de almoçar para fazer isso. Ah, não, nada não. E tem aqueles que ficam com o celular. Vem cá ver isso aqui, vem cá ver isso aqui. Tem ou não tem? Tem ou não tem? O jogo de piada fica. Olha aqui. Por quê? Porque o diabo ele descobriu um jeito de entrar na sua mente. Ele criou um mecanismo de entrar na sua mente. E ele está dominando a mente dos crentes. Aí ele começa com uma piadinha mais ou menos. Aí depois o telefone está servindo, sabe para quê? Para pornografia. É assim que ele faz. Aí esfria relacionamento, esfria o casamento. Aí destrói famílias. E assim vai. E assim vai. Por quê? Porque o diabo é especialista. Ele não brinca não. Ele não brinca não. Você está pensando o quê? Que o diabo é brincadeira? Você está pensando o quê? Você está pensando que ele não tem poder? Ele é forte. Ele é terrível. Ele é maquiavélico. Ele não lê o seu pensamento, mas ele joga no teu pensamento. Você vai para onde? Vou para a igreja. Vai hoje não. Já está tarde. É realmente. Hoje eu não vou não, mas semana que vem. Mas você prometeu que ia. De novo não vai na igreja? Vamos na igreja? Não, estou cansado. Não estressa não. Não estressa não. Já trabalhei o dia todo. Amor, vamos na igreja. Não, eu cozinhei o dia todo, limpei a casa, cheguei agora. É assim que ele faz. É assim que ele tem destruído famílias. Eu conheci uma pessoa que tinha 30 anos de casado. Se separou. Nós até tentamos interferir nisso. Eu até tentei interferir, chamei para conversar, chamei de todas as formas. Mas por quê? Se esfriou de Deus e o diabo entrou. A nossa mente é uma casa, preste atenção. A nossa mente é uma casa. Quando você vem na igreja, você escuta a palavra que vai preenchendo a sua casa. Você escuta a palavra de fé. Por isso você se torna uma pessoa de fé. Você escuta a história do teu pastor, que é um grande, se tornou um empreendedor. Você escuta a história de outros irmãos aqui que chegou em Portugal, se tornaram empreendedores. O pastor Natan chegou aqui, trabalhava em 2 empregos. Pegava, que hora da manhã? Olha aí, quanto tempo assim? 1 ano direto, sem a família aqui com ele. Sem folga, direto. Por quê? Porque ele entendeu que ele precisava fazer algo para ter um resultado diferente. Você precisa confrontar a sua mente. Você não pode permitir que a sua mente escravize você, ou que Mamon, o Deus do dinheiro, te faça de escravo. Quem tem que ser o seu escravo é o dinheiro, fazer ele trabalhar para você. Você já viu isso? Fazer o dinheiro trabalhar para você, isso é uma sabedoria. E a sabedoria vem de Deus. Sábio Salomão nos ensinou isso. E aonde que nós aprendemos a ser sábios? Dentro da casa de Deus. Aqui você vai aprender. Se amanhã você bater numa porta e der errado, você vai falar comigo: pastor, eu fui lá ontem, deu errado. Eu vou dizer para você assim: tudo bem, deu errado, deu. Vai amanhã depois, vai lá de novo. Pastor, mas deu errado. Não se esquenta, vai semana que vem que vai dar certo. É assim, uma porta fecha aqui, outra abre ali. Se acostuma com isso. Pastor, deu certo. Boa. Deu certo. Tem pessoas que o erro te frustra. O erro tem que te impulsionar. Porque o inteligente aprende com seus próprios erros. Erro não
é humilhação, erro não é perda, erro não é prejuízo, erro é experiência. Não é burrice, é coragem. Tudo bem errar, não há vergonha nenhuma nisso. Você não pode desistir, porque o erro vai te fortalecendo, o erro vai te capacitando, o erro vai te ensinando a você a cada dia romper mais e mais. Converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Deus nos sara, quando Deus nos cura, nós nos tornamos pessoas capazes, Sônia. Porque às vezes, a vida, as circunstâncias, faz você ter algo chamado inferioridade. Você se sente uma pessoa incapaz de querer vencer. E você se limita, dizendo, não, esse trabalho que eu tenho está bom, acabou, é isso aqui mesmo. Não, fulano, não, é isso aqui mesmo. Não, é isso aqui, não dá. Você se limita, você não consegue se imaginar tendo uma vida que você gostaria de ter. Você se acha incapaz. Quando você vê algo grande, você poderia passar e falar assim, nossa, meu Deus, um dia eu vou ter uma casa dessa, meu pai, em nome de Jesus, um dia eu vou ter um carro desse, eu vou ser uma pessoa grande. Porque a Bíblia diz, aquilo que você pensa, você se torna. Aquilo que você pensa, você atrai para você. Tudo que você fala, mas você precisa se permitir falar isso. Você não pode querer fazer uma autoanálise da sua vida na situação que você está. Não é porque você hoje paga renda que você vai pagar amanhã também. Não, as coisas não. Você pode, você é capaz. Você tem um alto potencial dentro de você. O que falta em você apenas é uma habilidade, é prática, é tomada de decisão. Nunca permita que o diabo limite o teu sonho. Não, isso você não consegue. Não, e aquilo ali não dá. Não, aquilo não. Eu estou aqui, mas eu vou chegar lá. Eu estou aqui, mas eu posso atingir aquele objetivo lá. Senhor, me dê sabedoria. Como que eu consigo chegar lá? Espera aí agora, se eu estou aqui e quero chegar lá, quantos passos são? São 10. Ok, então como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou ter que fazer isso. Segundo, eu vou ter que fazer aquilo. Terceiro, porque tudo que você vai fazer, o diabo colocou um sistema dentro da nossa mente assim, ó. Se você quiser fazer algo grande, você precisa de quê? De quê? Dinheiro. De quê? Mentira. O dinheiro é a única coisa que você precisa. Você precisa de uma ideia. Você precisa de firmeza. Você precisa de fé. Você precisa de Deus. Quando eu montei a minha empresa, eu tinha 50 euros. 50 euros eu falei com a minha esposa, vou montar a empresa. Mércia só apoiava, né, Mércia? Você tem certeza mesmo? Sei não, hein? Falei, não, vou. Eu sempre fui maluco em questão de fé. Estou mentindo? Eu sempre fui maluco em questão de fé. Eu nunca tive medo de nada. Tanto que quando chegou em Portugal, os piores trabalhos que tinha, eu perguntava, onde que paga mais? É obra, servente de pedreiro. Então é esse aqui que eu vou fazer. E daqui, acho que eu vou tirar a carta C mais E, e vou, só ficava pensando. O pessoal ia dormir na hora do almoço, eu ficava pensando, analisando, o que eu vou fazer, meu Deus, o que eu vou fazer? Você tem que pensar. Por quê? Porque não adianta você vir aqui na igreja, preste atenção, por favor. Você vem aqui na igreja, olha que coisa interessante, você lê a palavra, você diz que é cristão, amém ou não amém? Você lê a palavra, você glorifica o nome do Senhor, você diz que o seu Deus é grande, mas a grandeza dele nunca apareceu para você, irmão? Como é que pode isso? A Bíblia diz que os ímpios ajuntam a riqueza para os santos. Por quê? Porque Deus só pode agir em cima da sua atitude. Deus não tem pena de ninguém. Deus não fica movido com ver você chorar, não. Só tem uma coisa que
chama a atenção de Deus. Só tem uma coisa. Você foi humilhado no trabalho, você ouviu um monte de coisa, você recebeu um telefonema lá do outro lado do oceano, você ouviu um monte de desaforo, de que não era para ouvir, você abriu a sua porta da sua casa para a pessoa, você ajudou a pessoa foi um ingrato, porque o ingrato é uma coisa do diabo, você ajuda, estende a mão, e quando menos imagina, dá uma facada nas costas. Aí você diz, Senhor, está certo isso? Deus fica assim, ó. Nem olha para você. Está chorando, se esperneando, e fala assim, ó. Agora, quando você diz, meu Deus, é a última humilhação que eu sofri. A partir de hoje eu vou tomar uma posição diante do Senhor. E eu tenho convicção que o Senhor é o Deus dono do céu e da terra. Deus fala, esse é meu filho. Esse aí é minha filha e está entendendo qual a sua verdadeira identidade. Está começando a entender que existe um poder diante dele. É quando você toma a decisão. Quando você encontra o porquê que você está aqui hoje. Por que você está aqui no Montijo hoje na Adicave? Por que você veio aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Chorar? Se humilhar? O que você veio fazer aqui hoje? Você veio dar ou veio receber? Chega humilde diante de Deus. Meu Deus, eu vim aqui hoje me humilhar diante do Senhor. A tempestade está cruel lá fora. As lutas estão grandes. Mas eu não vou desistir. Eu não vou me afastar do Senhor. Eu não vou me entregar. O diabo quer me tragar, quer me jogar para o vício. O diabo quer destruir minha casa. Mas eu não vou. Eu estou vindo aqui hoje na Adicave porque eu entendi que aqui é a fonte. Eu entendi que aqui é o altar. Eu entendi que é daqui que sai a cura, daqui que sai a resposta, daqui que sai a solução, daqui que sai o livramento. É por isso que eu me humilho diante da sua presença. Aí Deus começa a olhar para você. Agora eu te dou atenção. Por quê que o Senhor diz isso? Porque a Bíblia diz isso. Que sem fé é impossível. Não entendi o quê? Sem fé é agradar a Deus. Vem cá, evangelista Edu. Dá uma palavra aqui. Aplauda o Senhor Jesus. Diga para a pessoa do seu lado, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, você quer ser um empreendedor? Fala, você tem que falar para alguém. Você quer ser um empreendedor? Aprenda a ter fé. Diga, você quer romper? Aprenda a ter fé. Você quer realizar os teus sonhos? Aprenda a ter fé. Diga, um bom obreiro tem crédito no céu. Diga, a partir de hoje, eu não vou ser um simpatizante da fé. A partir de hoje, eu não vou ser um simpatizante da fé. A partir de hoje, eu sou compromissado com Deus.